Olá, seja bem-vindo à segunda parte da 12ª aula do curso Projeto de Dimensionamento de Fontes Chaveadas, módulo básico. Nesta aula, eu mostrarei a vocês como projetar e escolher um dissipador de calor para a nossa chave aqui do nosso conversor CCCC Flyback, destacado em rosa, o qual faz parte da nossa segunda fonte chaveada, que seria aqui este todo. Vamos então ao procedimento de projeto e escolha do dissipador para este carinha. No final da aula passada, eu mostrei a vocês que, a partir desta equação, eu tenho uma temperatura estimada da junção se eu pegasse o MOSFET escolhido, construísse uma placa de circuito impresso e soldasse ele na placa, e em condições nominais, nós teríamos que, hipoteticamente, a temperatura lá na pastilha de silício, dentro do MOSFET, a temperatura estimada seria de 204 graus Celsius. Este valor de temperatura, ele é maior do que a temperatura da junção estabelecida pelo projetista e é maior do que a própria temperatura que o componente suporta sem se queimar. Ou seja, aqui nós temos um problema, porque a temperatura estimada interna é maior do que a própria temperatura que o componente suporta. Neste caso, o componente se queimará, ele nem atingirá este valor. Quando ele passar de 150 graus Celsius, ele irá queimar. Então, para garantirmos que o nosso MOSFET opere adequadamente, nós devemos escolher um dissipador de calor que resfriará o componente de tal modo que a temperatura da junção, a temperatura interna do componente, não ultrapasse aquele valor estabelecido pelo projetista, que é cerca aí de 70% a 80% deste valor, tal como eu falei na aula passada, que seria este valor aqui. Então, nós não queremos, por segurança, que a temperatura interna do MOSFET ela não exceda este valor, para que ela não fique muito próxima do valor limite. Costumeiramente, nós utilizamos entre 70% a 80% deste valor aqui. Como, então, a temperatura estimada da junção é maior do que o valor de 120 e maior do que o próprio 150, nós precisamos de dissipador de calor. Mas de onde veio esta equação? Isso nós veremos a partir de agora. A referida equação foi retirada a partir da análise deste circuito térmico. Este circuito térmico ele retrata o fluxo de transferência de calor entre a junção do componente, ou seja, entre o interior do componente e o exterior do componente, que seria o ar ao redor do nosso componente. No nosso caso, o MOSFET escolhido. Então, devido às perdas elétricas em condução e comutação, nós teremos a geração de um calor devido às perdas elétricas. Este calor que se forma dentro da junção do componente, ele será conduzido em direção ao ambiente ou ar que está ao redor do nosso MOSFET. No entanto, este calor encontra uma oposição à sua passagem. Esta oposição nós chamamos de resistência junção ambiente. J de junção, A de ambiente. Então existe uma resistência térmica que se oporá à circulação deste calor em direção ao ar que está ao redor do nosso componente. Então, temperatura da junção é a temperatura dentro do componente.
A temperatura ambiente é a temperatura do ar que está ao redor do nosso MOSFET. O caminho entre a junção e o ar que está ao redor do MOSFET contém uma resistência térmica chamada resistência junção ambiente, cujo valor aqui deixei XX, deve ser retirado do datasheet do componente escolhido. A temperatura que nós temos aqui na junção do componente, ou seja, no interior do componente, ela é maior do que a temperatura que nós temos do ar que está ao redor do componente, que seria a temperatura ambiente. Esta diferença de temperatura nós chamamos temperatura da resistência térmica entre junção e ambiente. Como que ela pode ser calculada? Ela pode ser calculada a partir desta expressão aqui. TRJA é igual ao valor da potência elétrica que está sendo dissipada na forma de perda dentro do meu componente, vezes a resistência térmica junção ambiente que virá do datasheet do componente escolhido. Isto gerará esta diferença de temperatura. Se eu sei a temperatura do ar que está ao redor do MOSFET e sei o valor da diferença entre a temperatura ambiente e a temperatura da junção, se eu somo este valor mais este valor, eu acabo encontrando a temperatura da junção. Se eu viajei 200 km e restou no tanque de gasolina 20 litros e eu gastei 15, quer dizer que o montante inicial de gasolina é o 20 mais 15, que dá 35. Então, se eu sei o valor desta temperatura, o valor da diferença entre a temperatura da junção e a temperatura ambiente, se eu somo estes dois valores, eu acabo aqui chegando na temperatura da junção, que seria esta expressão aqui, que seria a temperatura da resistência junção ambiente mais a temperatura ambiente. Esta expressão eu retirei daqui e inseri na planilha do Mathcad e tenho que a estimativa da temperatura da junção para o nosso circuito, para a nossa aplicação, é de 204 graus e, portanto, eu necessito de um dissipador de calor para que a temperatura da junção seja resfriada para um valor seguro. Se você achar mais simples, você pode pegar este circuito térmico e fazer aí uma analogia com um circuito elétrico. E nós teríamos este circuito elétrico, onde que a temperatura passa agora a ser tensão elétrica e a minha potência elétrica passa a ser agora uma corrente elétrica. Mas entenda que essa corrente elétrica é igual ao calor que está sendo gerado dentro do nosso componente. Então, esta diferença de tensão entre a tensão da junção e a tensão ambiente é chamada aqui tensão resistência junção ambiente, e nós podemos pegar estas equações e adaptá-las para tensão e corrente elétrica. Resistência junção ambiente do componente escolhido. Irei mostrar para vocês agora no datasheet a resistência junção ambiente. A resistência junção ambiente do MOSFET que eu escolhi e comprei seria este valor aqui, 80 graus Celsius por watt. Aqui, resistência térmica junção ambiente, certo? Então, eu comprei um modelo SL21N65CF, cuja resistência térmica é 80 graus Celsius por watt, e eu registrei esse valor lá na minha planilha. Tal como nós podemos observar aqui, ó, resistência térmica junção ambiente para a chave escolhida, 80 graus Celsius por watt. Pelo fato, então, de constatarmos a necessidade da utilização de um dissipador, o nosso circuito térmico
que o calor de dentro do MOSFET encontra para se propagar em direção ao ambiente, ao ar que está ao redor do componente, será diferente. Ele será tal como evidenciado a seguir. Uma vez identificado a necessidade de utilizarmos um dissipador de calor, o circuito térmico ele terá novos componentes ou novas parciais de resistências térmicas. Então, o calor que está dentro do componente, ele encontra agora 3 resistências até que este calor aí seja transferido para o ar que está ao redor do nosso MOSFET. Essas 3 resistências são denominadas RJC, que seria a resistência térmica entre o interior do componente e o corpo do componente, a temperatura da pele do componente. Seria aqui a temperatura também chamada na carcaça do componente, né? Aqui nós temos um TO220 com um encapsulamento totalmente de plástico e este aqui o TO220 com o encapsulamento plástico mais metal. Então, aquela resistência térmica entre junção e case, ou carcaça, ou corpo, é a resistência térmica entre o interior do componente, lá dentro do componente, e a superfície do nosso componente. Resistência, então, entre a junção e o case, a carcaça, o corpo do componente. Esta resistência RCD é a resistência elétrica entre o corpo, ou case, e o dissipador de calor. Então, a resistência cápsula, corpo do componente, e o dissipador, nós chamamos de resistência cápsula-dissipador. E nós também temos a resistência térmica entre o dissipador de calor e o ambiente. Então, a resistência dissipador ambiente é a resistência térmica entre a superfície do dissipador de calor e o ar que está ao redor do dissipador de calor. A soma destas 3 resistências forma o que nós chamamos de resistência equivalente ou resistência entre junção e ambiente. Tal como no exemplo anterior, quando eu não tenho a presença de um dissipador de calor, eu tenho este circuito térmico que eu posso fazer uma analogia com um circuito elétrico. Então, para um circuito térmico onde nós temos um dissipador de calor, este seria o circuito térmico, e nós então podemos fazer uma analogia com o circuito elétrico. Então, este seria o circuito elétrico, onde as temperaturas passam a ser tensões elétricas e a potência elétrica passa a ser, então, a nossa corrente elétrica. Associe corrente elétrica, então, ao calor gerado no interior do nosso componente. Então, o calor gerado, ele encontrará 3 resistências elétricas até que ele seja transferido para o ar que está ao redor do nosso componente. A soma destas 3 resistências nós chamamos, como já disse, resistência equivalente ou resistência entre a junção e o ambiente. Então, a resistência equivalente é igual à resistência junção ambiente, e a resistência junção ambiente é a soma das 3 resistências comentadas anteriormente. RJC, resistência junção cápsula, junção corpo. Resistência cápsula dissipador ou corpo dissipador, mais a resistência entre dissipador ambiente, entre a superfície do dissipador e o ar que está ao redor do dissipador de calor.
A resistência térmica junção cápsula ela é fornecida pelo datasheet do MOSFET escolhido. Vamos observar o seu valor. Aqui na tabela 2, na página 2 do datasheet do MOSFET escolhido, nós podemos encontrar a resistência junção cápsula, resistência térmica junção cápsula, tem este símbolo aqui, RTHJC, para o MOSFET comprado, a resistência térmica entre a junção, ou seja, o interior do componente e o corpo do componente, a superfície do corpo do componente, entre aspas, a pele, a resistência térmica entre a junção e a pele do componente é de 3,69 para o MOSFET escolhido. Eu retirei este valor daqui e inseri lá na planilha do MATCAD, tal como você verá agora. Seria esta variável aqui, resistência junção cápsula da chave escolhida, é de então 3,69 graus Celsius por watt. A resistência cápsula dissipador, às vezes ela aparece no datasheet do componente escolhido, mas não são todos os datasheets que trazem esta variável. A variável RCD, resistência térmica entre cápsula e dissipador, ela pode ser encontrada nesta tabela, a qual é um recorte de um material desenvolvido pelo professor Pomilho, professor da Unicamp, e ela está aqui no manual de dissipadores de calor da HS Dissipadores, o qual nós iremos utilizar a seguir. Então aqui nesta tabela nós temos na parte superior o tipo de isolador elétrico, ou seja, é o isolante que você utilizará entre o corpo do componente e o dissipador. Então aqui eu tenho um componente que tem uma carcaça metálica que entrará em contato com o metal do dissipador. Esta carcaça metálica ela comunica ou ela está interligada com o terminal dreno do MOSFET, ou seja, a tensão do dreno aparecerá na carcaça que, pelo fato de estar em contato com o dissipador, aparecerá no dissipador de calor. Então, nós teremos tensão elétrica não nula no dissipador, e isto pode causar choque elétrico. Então, nós utilizamos, para evitar este problema, uma bucha para o parafuso e também um isolante elétrico, tal como estes dois aqui. Este cara aqui é fabricado de um material chamado mica e este cara aqui de silicone. Então aqui ele traz alguns tipos de isoladores e nestas duas colunas ele traz aqui para a gente a resistência térmica entre cápsula dissipador com a utilização de pasta térmica e sem a utilização de pasta térmica. Então, indo aqui para a linha do TO220, nós poderemos utilizar então estes valores aqui caso utilizamos pasta térmica e nós podemos retirar os valores desta coluna caso nós não estejamos utilizando pasta térmica. No nosso caso, nós iremos utilizar pasta térmica e, pelo fato do componente escolhido ter um encapsulamento do tipo F, ou seja, ele é inteiro plástico, eu não preciso de um isolante. Então, portanto, nós utilizaremos esta coluna aqui e esta linha aqui. Coluna da utilização com pasta térmica e sem isolante elétrico. No entanto, pelo fato deste cara se referir ao encapsulamento TO220AB, que tem o encapsulamento em metal, e o nosso é em plástico, eu irei multiplicar este cara aqui por vezes 3, é uma ponderação minha, para que então eu tenha a nossa resistência entre junção cápsula. Então eu vou pegar o maior valor, 0,5, multiplicando por 3 dá 1,5.
e é então este valor que eu registrarei lá na nossa planilha do Mathcad. Então, aqui na planilha do Mathcad, eu irei atualizar este valor para 1.5. Este valor corresponde então à resistência térmica entre a cápsula e o dissipador de calor. Então vejam só, eu já sei este valor, a resistência térmica entre junção cápsula, já conheço este valor, resistência cápsula dissipador, e agora então eu preciso descobrir a resistência dissipador ambiente para então descobrirmos a resistência junção ambiente. No entanto, a resistência junção ambiente ela pode ser calculada por esta equação. Então, se eu sei a tensão elétrica da junção e a tensão elétrica do ambiente, entenda aqui que isso é uma analogia ao circuito elétrico, né? Então, seria temperatura da junção, temperatura do ambiente, divididos pela corrente elétrica, que seria o calor gerado em virtude das perdas de comutação e condução. Então, se eu sei esta tensão e conheço a corrente que fluirá pelas resistências, então eu consigo determinar aqui a resistência junção ambiente. Desta forma, eu tenho condições de saber este valor já conheço e este valor eu já conheço. Então, a resistência dissipador ambiente é calculada a partir desta expressão aqui. Então, esta equação aqui calcula para a gente qual deve ser a resistência dissipador ambiente que o dissipador a ser escolhido precisará ter para que ele garanta que a temperatura da junção não exceda aquele valor estabelecido pelo projetista, que vale 120 graus Celsius, que é este valor aqui. Ótimo! Então eu peguei esta equação aqui e levei ela lá para a planilha do Mathcad para descobrirmos então o valor da resistência térmica dissipador ambiente que o dissipador que eu for escolher precisará ter para garantir que a temperatura dos 120 graus não seja excedida. Então esta seria a equação que calcula a resistência entre dissipador ambiente, onde a resistência junção ambiente calculada foi obtida a partir desta expressão aqui, que seria esta expressão aqui. Eu multipliquei por W de watt só para que o meu resultado saísse adimensional, sem unidade. Então, a resistência dissipador ambiente do dissipador que eu for escolher precisará ter um valor igual a 28.084 ou menor do que este valor aqui. Então, agora a nossa missão é encontrar um dissipador de calor que tem uma resistência igual ou menor a este valor. Mas como encontrar e determinar a resistência de um dissipador de calor, sendo que existem inúmeros tamanhos e geometrias, tal como esses aqui, ó. Você pode perceber que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes, sendo que este aqui é uma porção menor do que este outro carinha aqui. Como determinar a resistência térmica de um dissipador para verificar se o mesmo pode ser utilizado no nosso projeto? Todos esses candidatos aqui, ó, eu já verifiquei previamente, são capazes ou podem ser utilizados no nosso projeto. Mas perceba que eles possuem tamanhos diferentes, né? Uns bem maiores, como este de baixo aqui e este aqui, e outros menores. Mas qual escolher? Nós vamos escolher o menor que atenda o nosso valor exigido no projeto, porque desta forma eu estarei otimizando o meu custo, pagando o justo. Eu posso utilizar o grandão? Posso, mas você estará utilizando um dissipador muito maior do que o necessário, mais volumoso do que o necessário e mais caro do que o necessário. Então, todos aqui são candidatos, mas você perceberá que este aqui é o cara suficiente para
o nosso projeto. Eu apresentarei a vocês agora como determinar a resistência térmica de um dissipador de calor. O primeiro passo para descobrirmos o valor da resistência térmica de um dado dissipador é a partir do datasheet do fabricante do dissipador. Nós temos aqui o site da HS Dissipadores e neste campo aqui eu posso ter acesso ao catálogo de dissipadores. Clicando aqui em catálogo HS Dissipadores, nós teremos acesso ao manual. Você pode fazer o download aqui. Eu irei fazer o download e já volto aí com as informações do datasheet. Aqui no datasheet, nós devemos primeiramente ir para a seção onde ela trata das geometrias dos formatos dos dissipadores, que é esta seção aqui, ó. Na página 14, nós temos o índice com desenhos, ou seja, o formato do dissipador de calor. Então, perceba que existem vários dissipadores produzidos pela HS Dissipadores, muitos mesmo. Você deve, então, verificar aqui se você já não tem algum destes, né? Porque é comum que você tenha algum desses disponíveis já aí, ou que você comprou ou de sucata, mas aqui eu irei ensinar como se você tivesse que comprar o dissipador de calor, certo? Então, se você precisa escolher um dissipador para o seu projeto, você tem que garantir que você consegue comprar este dissipador de calor. Então, o que eu irei fazer agora? Eu irei apresentar um site onde você pode verificar se você consegue comprar algum destes formatos aqui. Na verdade, eu irei apresentar 3 sites para vocês. Você pode adquirir um dissipador aqui na Electrodex, digitando dissipador, buscar, ele irá carregar vários dissipadores disponíveis aqui para venda na Electrodex. Você pode fazer o mesmo aqui para o site da Solda Fria. Existem vários dissipadores para venda. E você também pode utilizar aqui o próprio portal de vendas dos dissipadores da HS. Então, o rei dos dissipadores vende diretamente os dissipadores da HS. Quando eu comprei o dissipadorzinho menorzinho, que eu falei que nós iremos utilizar no nosso projeto, eu comprei ele aqui na Solda Fria. E ele é este carinha aqui, ó. Este carinha aqui, ó. Na época eu paguei também aí R$1,06 também, não mudou o preço. Eu comprei algumas unidades desse carinha aqui. Então, quando você for procurar por um dissipador, você deve olhar as características de tamanho e formato e verificar num datasheet de componentes, tal como eu mostrei para vocês, aquele datasheet, me refiro a este aqui. Então, aqui nós temos os formatos e se eu encontro um possível candidato na loja para venda, na verdade, como que você encontra? Experimentando. Você olha aqui, por exemplo, este dissipador de calor aqui. Este dissipador de calor aqui, será que ele pode ser utilizado no nosso projeto? Esta é a pergunta. Você então deve pegar este dissipador, identificar ele lá no datasheet qual seria. Seria este aqui, ó, HS4225. Seria esse carinha aqui. Eu já conheço ele. Então, seria este carinha aqui. Você clica aqui e ele vai te levar aqui para a área onde você pode retirar algumas informações e verificar se a resistência térmica desse cara ela é menor ou igual àquele valor necessário no nosso projeto. Para não tomar tempo, eu irei pegar diretamente o dissipador que eu já sei que eu tenho e que será adequado para o nosso projeto. Eu já tenho este dissipador aqui, ó. Então eu clico sobre ele, ele me trará aqui para a seção onde eu poderei retirar algumas informações. Mas não se trata deste carinha, eu não tenho este carinha aqui. Na verdade, o que mais se aproxima do que eu tenho
seria este carinha aqui, HS3512N. Beleza. Então, eu comprei este cara aqui, que condiz a este cara aqui, e agora eu irei fazer o procedimento de verificar se este dissipador ele é adequado para o meu projeto. Se você tivesse escolhido outro formato, eu escolhi este formato, por exemplo, este daqui. Se você tivesse escolhido este. Então, você tem que ter certeza se você pode comprar este. Eu sei que você consegue comprar ele, porque ele seria este daqui, ó. Seria este daqui. Na verdade está esgotado, mas seria este dissipador aqui. Aqui eu tenho um maior em tamanho, né? Esse aqui seria o 35 de comprimento e esse o de 40. Mas seria este cara aqui. Então, se você escolheu ele, você deve verificar se ele é adequado para o seu projeto, tal como eu irei fazer aqui. Então, o cara que eu escolhi para analisar se serve para mim é este cara aqui, HS3512N. Eu irei verificar se ele serve para o nosso projeto. Então, o primeiro ponto que você deve retirar e registrar no MATCAD seria este valor aqui, ó, a resistência térmica de 8,44 graus Celsius por watt para um comprimento de 4 polegadas, ou seja, perto de 10 centímetros, né? Então, 10 centímetros de comprimento deste dissipador terá uma resistência térmica de 8,44. Então, eu pego este valor aqui e registro na planilha do MATCAD. Foi o que eu fiz nesse ponto. Então, registrei aqui nesta variável. R disse de dissipador usado, 4 polegadas, 8,44. Então, este é o valor de resistência térmica do dissipador escolhido, HS3512N, para um comprimento de 4 polegadas. Registrei este valor aqui. No entanto, perceba que o valor dessa resistência é para 4 polegadas. Mas o valor que eu comprei, o tamanho que eu comprei, ele não é de 4 polegadas, e sim 2 milímetros, que seria este cara aqui, né? Eu comprei este cara aqui na época, um tamanho de 20 milímetros de comprimento. Então perceba, como o comprimento é menor, a resistência térmica do carinha que eu comprei será maior, porque quanto menor o dissipador, maior será a resistência térmica deste dissipador. Então eu preciso fazer uma espécie de correção em virtude do tamanho, ou seja, eu devo descobrir quanto de resistência térmica o pedaço de dissipador que eu comprei tem. Então, como que eu posso fazer este tipo de correção? Para facilitar, eu copiei parte do arquivo do datasheet que trata desta correção, a correção ligada ao comprimento. Foi deste ponto aqui do datasheet que eu retirei aí a tabela que trata da correção do comprimento, certo? Que seria, a partir deste gráfico, ele simplifica por meio desta tabela. O que esta tabela diz para a gente? Se você, então, tal como eu fiz, comprar uma porção de 20 milímetros de um dado dissipador aqui do datasheet, no nosso caso, aquele 3512N. Então, se eu comprar um tamanho de 20 milímetros, a resistência térmica ela deve ser multiplicada por 2,21 para, de fato, eu conhecer o valor da resistência térmica da porção ou do pedaço que eu comprei. Então, eu devo registrar este valor lá na planilha do MATCAD também, que seria este valor registrado aqui, ó, 2,21, que trata então da porção de 20 milímetros
do dissipador que eu escolhi para comprar, 3512N. O datasheet ele também traz uma correção devida à diferença de temperatura do dissipador e o ar que está ao redor do dissipador. Esta correção em virtude da temperatura ela é tratada na página 4. E o fabricante traz aqui para a gente que se a diferença de temperatura entre o dissipador de calor e o ar que está ao redor do dissipador for menor do que 75 graus, você precisa multiplicar a resistência térmica do dissipador que você escolheu para o tamanho que você comprou por um fator, por um coeficiente. Então você precisa primeiro conhecer a diferença de temperatura entre o dissipador e o ar que está ao redor do dissipador de calor. Foi então que aqui no Mathcad eu criei, a partir desta expressão aqui, eu consegui criar esta expressão que calcula essa diferença entre a temperatura do dissipador e o ar que está ao redor do dissipador. Então, eu primeiro tive que calcular a temperatura estimada do dissipador caso eu utilizasse um dissipador de calor que tivesse exatamente a resistência térmica calculada, 28084. Então, se eu conseguisse obter um dissipador exatamente com este valor de resistência térmica, eu teria que a temperatura do dissipador de calor seria de 110 graus Celsius. Então, se eu conseguisse um dissipador com este valor de resistência térmica, o valor estimado da temperatura do dissipador seria 110 graus. Eu já sei o valor da temperatura ambiente, porque ela foi setada ou definida aqui, 60 graus Celsius, certo? Então, eu consegui descobrir que a diferença de temperatura entre o dissipador de calor e o ambiente vale 50 graus. Eu peguei este valor, então, e a partir deste gráfico, com o auxílio desta tabela, eu retirei o coeficiente de multiplicação. Eu olhei aqui, 50 graus, peguei este valor aqui e registrei ele nesta variável. Correção, corre, em relação ao delta de temperatura do dissipador que veio do gráfico. Isto para uma diferença térmica de 50 graus. Então, uma vez que você fez a correção ou retirou os dados referente à correção por temperatura e pelo comprimento, você deve, então, por meio desta expressão aqui, fazer a estimativa de qual será a resistência térmica do seu dissipador de calor para o tamanho que você comprou. No meu caso, como eu comprei uma porção de 20 milímetros, ou seja, esse tamanho aqui, deste ponto até este ponto, vale 20 milímetros. E eu também comprei um que é de 40 milímetros. Então, deste ponto a este ponto, ele vale 40 milímetros, ou comprimento de 40 milímetros. Então, como eu comprei uma porção de 20 milímetros e quero verificar se ela serve para mim, eu criei esta variável onde eu faço, então, a estimativa da resistência térmica, baseada na correção relacionada à diferença de temperatura e da correção relativa ao comprimento. Eu peguei essas duas variáveis e multipliquei aqui pela resistência térmica da porção de 4 polegadas. Então eu descobri o seguinte, que para o nosso projeto, o dissipador pequenininho de 20 milímetros terá uma resistência térmica de 20,6 graus Celsius por watt. Então, perceba, se este valor for menor ou igual ao valor calculado necessário, que seria este valor aqui, significa que o dissipador escolhido será capaz de resfriar o componente a tal ponto que a temperatura de 120 graus Celsius
estipulada pelo projetista não será ultrapassada. Então, se este valor for menor do que o calculado, significa que o dissipador escolhido será capaz de resfriar o nosso componente, certo? Eu criei esta variável aqui, que significa possibilidade de uso, se de fato você pode utilizar o dissipador que você escolheu. Então, ele pega aqui a resistência do dissipador escolhido, resistência térmica, e divide ela pela resistência calculada. Se este valor der menor do que 1, significa que o dissipador que você escolheu ele pode ser utilizado. Esta variável aqui calcula de fato a resistência térmica entre a junção e ambiente a partir das três resistências. Da resistência do dissipador que você está utilizando, corrigido, né, em virtude do delta de temperatura e do comprimento, mais a resistência junção cápsula, mais a resistência cápsula dissipador. Então, a resistência total será de 25,82 graus Celsius por watt. Esta variável aqui, então, ela calcula o valor final estimado para a temperatura da junção. Perceba que o valor obtido foi de 106 graus, ou seja, pelo fato de utilizarmos um dissipador de calor naquele comprimento de 20 milímetros do formato 3512N, a temperatura estimada para a junção é 106 graus. Como este valor é menor do que o valor setado pelo projetista, que foi 120 graus, e menor que o valor limite da temperatura da junção, que é 150 graus, significa que o projeto está adequado. Você tem que chegar neste ponto e verificar que a temperatura da junção, após a escolha do dissipador, ela tem que ser menor ou igual àqueles 120 graus, que é o valor limite setado pelo projetista, que eu falei que comumente nós escolhemos este valor como sendo entre 70% e 80% do valor limite. Então, recapitulando, quando você, a partir desta equação, descobrir qual que deve ser o valor da resistência do dissipador, você deve selecionar um dissipador no datasheet e que você consiga comprar no mundo real. A partir disso, você fará a correção da resistência deste dissipador, porque o valor que vem lá do datasheet, que seria o valor da resistência, ele sempre é informado para uma porção de 4 polegadas, mas nós conseguiremos muitas vezes comprar só uma porção disso. Neste caso eu comprei uma porção de 20 milímetros. Então, a porção de 20 milímetros ela terá uma resistência maior do que uma porção de 4 polegadas. Então é necessário fazermos a correção. Depois que nós fazemos a correção pela temperatura e pelo comprimento, nós chegamos no valor da resistência estimada para o pedaço que nós compramos. E a partir deste valor de resistência, nós chegamos aqui no final em uma estimativa da temperatura da junção com a utilização do dissipador que você escolheu. Se este valor for menor do que aquele valor setado pelo projetista, no nosso caso 120 graus, significará que o dissipador escolhido ele é adequado. Então é isso, pessoal. Espero aí ter contribuído para a questão de como escolher um dissipador. Se você tem alguma dúvida, peço que você deixe aí nos comentários, que na medida do possível eu irei respondê-los. Abração, Deus abençoe.